Deus é fiel. Amém, gente? Glória a Deus. Estamos começando mais uma série de mensagens. Hoje, subordinado ao tema sobreviventes. Eu creio que temos alguns sobreviventes aqui, não é? Eu creio que nós temos alguns sobreviventes aqui. Glória a Deus. Se eu perguntar aqui para algumas pessoas, alguns vão dizer que nasceram por um milagre, porque desde o ventre da mãe já existiu complicação. Outros vão dizer que tem 2 datas de nascimento, porque passaram por uma dificuldade, um momento difícil, complicado, e acabaram entendendo que Deus lhe deu mais uma oportunidade. Tem alguns aí que tem até mais de 2, 3, 4, 5, né? Datas de nascimento. E tudo isso interfere de alguma maneira na nossa vida. Quando nós passamos por alguns momentos difíceis, nós temos a tendência de valorizar coisas que não valorizávamos antes do acontecimento. Quando alguém passa pelo vale da sombra da morte, quando vê mesmo a morte, sabe, na iminência de tragar a sua vida, eu aprendi com algumas pessoas que depois que a pessoa passa por este vale da sombra da morte, a pessoa, ela dá valor até mesmo à cor de uma borboleta. Antes ela não dá valor muitas vezes nem à comida que come, nem à roupa que veste. Mas quando ela passa por algum momento difícil em sua vida, mas difícil mesmo, essa pessoa valoriza coisas que são hoje consideradas até banais. Ela olha para o sol e valoriza o brilho do sol. Ela olha para uma criança e ela se emociona em ver a simplicidade de uma criança, porque passou por um momento que foi um divisor de água na sua vida. E esse divisor de água, ele acaba adjetivando algumas pessoas. Ele acaba fazendo com que essa pessoa se torne um sobrevivente. Nós não precisamos ler muitos textos bíblicos para encontrar sobreviventes. Nós temos diversos, mas hoje eu quero falar de um que só é citado na Bíblia uma vez. Só uma vez. Eu não quero com isso falar assim, olha, eu vou pregar num texto que só cita o nome dessa pessoa uma vez, e eu vou pregar sobre ele, para alguém dizer assim, nossa, só tem a informação dele ali, e o pastor conseguiu pregar uma mensagem, sabe? Que eu aprendi que é o contrário. Eu aprendi que quanto mais o assunto é conhecido, mais difícil se torna de pregar. Porque quanto mais o assunto é conhecido, mais ele é abordado, mais ele é difundido, mais ele é aprofundado. Mas eu quero, com muita simplicidade, no falar, eu quero transmitir algo que Deus trouxe ao meu coração, sobre um desses sobreviventes que a Bíblia nos mostra. Eu quero ler em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Depois pede para alguém da mídia me socorrer aqui, tá? Porque aqui eu não estou vendo nada. Se não der, não tem problema, eu tenho a Bíblia aqui, tá? Mas já que está aqui, não é? Aí já facilita. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 4.
O versículo os versículos são os versículos 9 e 10. Vocês estão acordados? Que bom. Glória a Deus. O texto diz assim: Jabes foi o mais respeitado, foi mais respeitado do que seus irmãos, e sua mãe lhe chamou Jabes e disse: pois o dei à luz com dor. Diga assim: causador de sofrimento. Jabes invocou ao Senhor, Deus de Israel, e disse: se com a tua bênção me abençoares, e alargardes minhas fronteiras, seja a tua mão comigo, e me guardes do mal, de modo que eu não sinta aflição. Deus lhe concedeu o que pediu. Eu vou ler de novo. Jabes foi mais respeitado que seus irmãos, e sua mãe lhe chamou Jabes e disse: pois o dei à luz com dor. Jabes invocou ao Senhor, Deus de Israel, e disse: se com a tua bênção me abençoares, e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu não sinta aflição. Deus lhe concedeu o que pediu. Glória a Deus. Se você for um leitor assíduo da Bíblia Sagrada, você vai notar que em meio a uma genealogia de mais de 4.000 nomes, quantos nomes? 4.000 nomes. Do capítulo 1 ao capítulo 9 do livro de 1 Crônicas, você vai ver a genealogia das tribos de Israel, daqueles que voltaram do cativeiro. E no meio de mais de 4.000 nomes que fazem parte desta genealogia, você vai encontrar o nome de Jabes uma vez, mas não é a quantidade que o nome de Jabes é citado ou deixa de ser citado que faz a diferença. A questão é que do capítulo 1 ao 9, você vai ler a seguinte expressão: do começo ao fim, exceto no capítulo 4, versículo 9 e 10, os versículos que eu acabei de ler. Você vai ler assim, olha: Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai de Geharazim, pois foram frecheiros. Os filhos de Calebe, filhos de Jefuné, foram Iru, Elá, Naã. O filho de Elá foi Kenaz, e assim subsequente. E o filho de Kenaz, e esse gerou aquele que gerou o outro, que foi isso, e o outro gerou o outro, do começo ao fim. Você vai notar que o escritor, ele só interrompe a genealogia para fazer uma perícope. O que é uma perícope? É um pedaço do texto, é um trecho de um texto. Ele só vai parar de comentar: esse gerou esse, esse gerou esse, esse gerou esse, para falar desse cidadão chamado Jabes. E o texto que nós lemos, ele é claro em dizer que ele foi ilustre. Se quiser colocar outra tradução, pode colocar a Revista e Corrigida. Na que nós lemos, tá, Jabes foi mais respeitado. Mas olha aí, Jabes foi mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Então Jabes foi respeitado, ilustre, diferenciado, acima da média de todos os seus irmãos. Que irmãos? Da tribo de Judá, da qual ele era descendente. O capítulo 4 está tratando aqui da genealogia
da tribo de Judá. E no meio de tanto nome, quando chega no nome de Jabes, o escritor para, porque algo lhe chamou a atenção. De todos da tribo de Judá, da casa de Jabes, ele foi ilustre, foi respeitado, foi grande, diferenciado do que todos os seus irmãos. E sua mãe lhe colocou o nome de Jabes, sabe, com uma estigma, mostrando, sabe, lembrando de algo ruim, algo doloroso. Ela colocou o nome dele de Jabes porque Jabes significa aquele que causa sofrimento, aquele que causa dores, aquele que causa males. Sua mãe colocou esse nome no menino. Esse moço provavelmente já cresceu estigmatizado. Se fosse hoje, nós diríamos, já cresceu sofrendo bullying desde criança. Pré-adolescência, adolescência, juventude, já cresceu sofrendo bullying em todos os ambientes. Quem é que gostaria de ter como melhor amigo um camarada que se chama causador de sofrimento? Numa cultura extremamente rígida, religiosa, quem gostaria de receber em casa alguém com o nome desse? Aquele que me causa problema, dor, sofrimento. Se nessa cultura, nesta época, alguém com sarda no rosto não era bem-vindo, bem recebido na casa de alguém, porque qualquer anomalia na pele era considerado um grau de lepra. Se nessa cultura, aonde cegos e aleijados eram colocados cegos à beira da estrada para pedir esmola, aleijados eram levados à beira dos tanques para viver de esmola, pessoas que tinham problemas físicos não poderiam participar dos cultos dentro das sinagogas ou nos ambientes onde se ensinava a lei, a Torá. Pessoas que tinham distúrbios mentais, que hoje existe ainda a separação, distúrbio mental, ou se for Jesus pode atender. Tá? Então, hoje você sabe, você tem como diagnosticar uma pessoa com distúrbio mental. Você sabe identificar se a pessoa está debaixo de uma perturbação espiritual. O discernimento espiritual, ele faz a pessoa entender se aquilo é um espírito maligno, se a pessoa está possessa, ou se a pessoa está com um encosto, ou se a pessoa está literalmente endemoniada. A psicologia, a psicanálise, ela tem como identificar se a pessoa está com estresse pós-traumático, depressão, ansiedade e outras patologias. Mas naquele tempo qualquer anomalia mental era tratado como coisas demoníacas. E essas pessoas eram colocadas num só lugar. No tempo de Jesus, todos iam para a cidade chamada Gadara. Todos eram excluídos. Uma mancha, uma ferida na pele, a pessoa tinha que sair de casa. Seu comércio era fechado. Ele ia para um local onde existiam leprosos. Caso ele não estivesse com lepra e fosse somente uma alergia, ele tornar-se-ia um leproso. Porque o diagnóstico era feito pelo sacerdote. Então imagina
este cidadão com esse nome, no meio dessa cultura, aquele que causa sofrimento. Mãe, meus amigos vêm jantar hoje aqui em casa. Quem é que vem? O primeiro que eu convidei foi Jabes. A pessoa fala, e vai azedar o frango. Feijoada vai ficar salgada. Tem certeza? Que o nome já sugere uma maldição. Então ele cresce em meio a isso. Mas ele supera tudo isso. Porque o texto vai dizer que ele se tornou o mais ilustre, o mais respeitado. Agora, como uma pessoa dessa, condenada ao isolamento, à solidão, ao abandono, ela consegue superar e tornar-se um sobrevivente? Ela se tornou um sobrevivente, sabe? Sobrevivente de uma maldição, sobrevivente de uma vergonha. Como ela se torna? Invocando ao Senhor. Porque o versículo 10 vai dizer assim, ó, e Jabes invocou ao Senhor, Deus de Israel. Glória a Deus. Diga assim, eu preciso invocar mais o meu Senhor. Ele invocou ao Senhor. Mesmo vivendo toda essa vida amarga, ele teve força e convicção para invocar ao Senhor, porque da casa dele, no meio dos seus parentes, dos seus irmãos, ele foi o mais respeitado. Ele foi o mais respeitado da sua família, porque ele orou ao Senhor. Ele viu a situação, a sua mãe lhe colocou esse nome, e ele disse, mas eu não vou aceitar o que me rotularam, porque o rótulo mostra o que está por fora, mas existe algo por dentro que só Deus conhece. O rótulo é aquilo que está por fora, mas o conteúdo é o que está do lado de dentro. Glória a Deus. E você não compra nada baseado no rótulo. Quantos livros você já comprou com um título bonito e o livro não vale nada? Escritor ruim. Não, o título tem um título, mas o conteúdo não fala nada sobre o tema. Então você aprendeu que você não deve comprar nada pelo título e nem julgar ninguém pela aparência. Mas ele provavelmente foi julgado pela aparência, pelo título, a vida inteira. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando ele ora a Deus, vivendo essa situação, a primeira parte da sua oração que ele faz é, invocou ao Senhor Deus de Israel e disse, se com tua bênção me abençoares, glória a Deus. Então a primeira oração de Jabes foi a seguinte, Senhor, eu preciso da sua bênção. Glória a Deus. Levante sua mão direita em nome de Jesus, tá? Que eu quero que você entenda definitivamente a etimologia, o significado pleno, profundo, verdadeiro, real, a raiz da palavra bênção. A palavra bênção, e eu quero liberar isso sobre a vida de quem está aqui, 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 de quem está ali, de quem está lá, de quem está ali, tá certo? Aleluia, a palavra bênção, glória a Deus, abençoado, ele diz, se me abençoares, a palavra abençoado significa literalmente, liberado, autorizado a prosperar, glória a Deus, e eu libero essa palavra sobre a tua vida hoje, debaixo da palavra do Senhor. Deus está te autorizando a prosperar hoje, aleluia. Então confia no Senhor e aprenda a invocar o teu nome, porque junto com essa
prosperidade, glória a Deus, vem o pacote todo. Eu não estou falando de ninguém ganhar dinheiro, de ninguém ficar rico e ganhar na loteria sem jogar, não. Prosperidade diz saúde, prosperidade diz bênção, prosperidade diz casamento abençoado, prosperidade é filhos bem crescidos, bem endereçados na escola. Prosperidade é mesmo sem dinheiro, aleluia, levantar as mãos para o céu de manhã e dizer obrigado, Senhor, pela noite. Prosperidade é mesmo com um carro antigo, você está feliz e dizendo: Pai, eu tenho o suficiente para mim. Prosperidade é mesmo sem você viajar para onde você quer todo mês, você dizer: eu tenho meu emprego, eu tenho minha família, eu tenho saúde, eu tenho calçado, eu tenho minha roupa, e dou glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Prosperidade. Então, a primeira coisa que ele pede é a bênção de Deus. Perceba, sabe, que ele não está pedindo, sabe, poder. Não, eu só quero a tua bênção. Pai, eu só quero que o Senhor me autorize a prosperar. Glória a Deus. Porque eu imagino que ele está dizendo: Senhor, eu tenho um nome desse, mas ninguém da minha família falou isso que eu vou dizer. Eu quero a tua bênção. Então, se ninguém da minha família quer, eu quero. Glória a Deus. Sabe, se ninguém na minha família crê, porque o texto vai dizer que ele se tornou respeitado entre os seus irmãos, porque ele viu uma possibilidade em meio ao caos. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. 2 vendedores de sapato foram para uma cidade. Quando chegaram naquela cidade, o vendedor de sapato, o primeiro saiu pela cidade, no outro dia voltou dizendo: vou embora daqui, porque todo mundo aqui anda descalço, eu não vou vender um calçado aqui. O outro que ficou para o outro dia, ligou para a empresa e falou assim: pode mandar aqui uma quantidade infinda de calçados, porque aqui ninguém usa sapato, eu vou vender sapato a rodo aqui. Então depende da tua visão da situação. Quando ele viu que ele tinha um nome, aquele que causa sofrimento, mas notou que ninguém da tua família estava aproveitando os outros nomes que tinham. Talvez o pessoal da família dele tinham nomes nobres, bonitos, que levavam, endereçavam a uma vida próspera, mas ninguém orou a Deus. Então ele disse: se ninguém quer, eu quero. Se ninguém crê, eu creio. Aleluia. Se ninguém se prontifica, Senhor, eu me prontifico. Se ninguém deseja te buscar, eu vou desejar. Se ninguém quer ser honrado na minha família, eu tenho o pior nome, eu quero ser honrado. Se ninguém quer uma grande oportunidade, Senhor, eu quero uma grande oportunidade, me usa. Glória a Deus. Como foi a sua história de vida? Foi fácil, nenê? Não é assim? Foi fácil, bebê? Sua história de vida foi fácil? Nasceu em berço de ouro? Teve tudo o que queria? Ou você em algum momento da vida também se sentiu um Jabes? Mas você correu atrás. Glória a Deus, você buscou o Senhor. Bendito é o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E se você não é ainda, recebe o que eu vou falar. Se você não é ainda, Deus vai fazer você se tornar o referencial da sua família. Glória a Deus. O referencial. Está todo mundo bem, ninguém te procura, ninguém fala nada, um vai para cá, outro vai para lá, é festa, é lazer, e glória a Deus, tem que aproveitar mesmo, né? Se Deus te deu condição, não é? Aproveita, mas quando o problema surge, é o seu celular que vai tocar. É a sua casa que vão procurar. Glória a Deus. Porque vão notar que da onde você saiu não é qualquer pessoa que sai. Que o que você superou não é qualquer pessoa que supera. Que da onde você se levantou não é qualquer um que se levanta.
Então vão olhar e falar assim: eu vou procurar ele, eu vou procurar ela, porque eu sei que eles têm uma palavra sábia para me falar, e eu sei que eles têm Deus na vida, porque eles clamam ao Senhor, e eles têm a bênção de Deus com eles. Se eles têm a bênção de Deus com eles, eu vou encostar do lado deles, porque eu sei que eles podem trazer algo produtivo para a minha vida. Então Jabes, ele pede isso. O segundo pedido de Jabes foi o seguinte: olha, o primeiro foi: se com tua bênção me abençoares. Olha o segundo: e alargares as minhas fronteiras. Alargares as minhas fronteiras, aumentar minhas terras. Se a gente olhar pela ótica da teologia da prosperidade, vamos analisando pela ótica da teologia da prosperidade, o que Jabes queria? Se tornar rico. Senhor, alarga minhas terras, me dá mais terra. Jabes queria o quê? Segundo a ótica da teologia da prosperidade, Jabes queria mais espaço, tornar-se um fazendeiro, rico, criador de gado, né? Talvez, olhando de um ponto de vista, tá? Quando falamos olhando de um ponto de vista, nós estamos vendo de um ponto, tá? Eu vejo de um ponto, outra pessoa vê de outro, são dois pontos de vista. Mas às vezes as pessoas veem de lados opostos, mas veem a mesma coisa. E outras vezes não. Então, se a gente olhar pela ótica do que se ensina e se prega hoje, Jabes estava dizendo assim: Senhor, me faz rico, alarga minhas terras, sabe? Me faz prosperar ao ponto de eu enriquecer, porque eu quero, sabe, eu quero voar. Mas se a gente for olhar à luz do Evangelho de Jesus, eu vou te falar o que Jabes está pedindo aqui, à luz do Evangelho de Cristo, tá? Quando ele diz assim: alarga minhas fronteiras, primeiro ele pediu a bênção do Senhor, mas quando ele diz alarga minhas fronteiras, ele não está pedindo para ser rico, embora não é pecado pedir para ser rico, porque não existe mal no dinheiro. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ter dinheiro não é ruim, ruim é ter o coração nele. Então Jabes, quando fala assim: alargue minhas fronteiras, aumenta minhas terras, ele não está pedindo para se tornar rico, não. Ele está pedindo algo que você, se você parar para pensar, ele está pedindo: Senhor, eu quero trabalhar. Ele não está dizendo: eu quero mais terra para sentar e administrar. Ele está dizendo assim: Senhor, aumenta minhas fronteiras, porque a quem muito dá, muito é cobrado. Então ele está dizendo: eu tenho um pouco hoje, já estou contente com esse pouco, mas eu quero muito mais, porque eu estou disposto a me dedicar para crescer e prosperar. Glória a Deus. Ele está dizendo: olha, Pai, aumenta minhas terras, porque eu quero uma oportunidade, me dá uma oportunidade de trabalhar. Ele está pedindo trabalho, sabe? Ele está falando: Senhor, pode me dar, porque o Senhor já me fez, sabe, superar o meu nome, superar o que minha mãe fez comigo, superar tudo que eu passei na minha infância, tudo que eu passei na minha adolescência, tudo que eu passei na minha juventude. Agora, Pai, que eu já tenho a tua bênção, eu quero terras mais largas. Sabe para quê? Porque eu não quero ficar improdutível, eu quero produzir, eu quero ser alguém que as pessoas olham e não olhem e digam assim: olha, ela foi abençoada pela família, é herdeiro. Não, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu realmente estou produzindo, que minha riqueza vem da tua bênção e como fruto do trabalho que o Senhor me deu. Glória a Deus. Deus vai honrar o teu trabalho, Deus vai honrar o trabalho das tuas mãos,
Deus vai ampliar os seus termos, pode confiar. Deus vai abrir portas para você. Glória a Deus, Deus vai te honrar. Mas procure a bênção de Deus e faça como Jabes, peça: Senhor, amplia as minhas terras, me dá oportunidades, porque eu não quero ficar ocioso, eu não quero ficar parado vendo problema em tudo e em todos. Eu quero produzir, eu quero correr atrás, e eu quero ter o resultado daquilo que eu plantei. Eu quero plantar de manhã, eu quero colher à tarde, eu quero engordar o animal, e eu quero cevar o animal, eu quero negociar o animal. Eu não quero nada dado, Senhor, eu quero colher do fruto das minhas mãos. Glória a Deus. É isso que ele estava dizendo: Senhor, me dá mais trabalho. Tem gente que até fala, né? Queria conhecer quem inventou o trabalho. Mas você já conhece quem inventou o trabalho? Foi Deus. Pois que Adão e Eva pecaram, Deus não falou: agora você vai ter que trabalhar. Tem gente que fala: eu queria conhecer quem inventou o trabalho, que eu ia ter uma conversa. Pode começar agora. Quem inventou o trabalho foi o Senhor. Então ele estava dizendo: Senhor, eu quero a tua bênção, e eu lhe peço que o Senhor me dê expansão de terras, porque eu quero produzir mais do que eu já tenho produzido. Glória a Deus. Quantos aqui querem produzir mais? Glória a Deus. Produzir mais não é ativismo. Não. Ativismo a pessoa faz e não produz. Quando recebe num saco furado, é o que a Bíblia diz. Mas quando você tem a bênção de Deus, a autorização para prosperar, glória a Deus, você às vezes se esforça menos, gasta menos energia e tem maiores resultados. Porque com a bênção de Deus, às vezes nem tanta maturidade de vida, às vezes nem tanta idade, mas às vezes com pouca idade, mas com a bênção de Deus, você conhece os atalhos das avenidas da vida. O que alguém gastaria 2, 3 dias para chegar, você às vezes chega lá em 8 horas. Porque Deus te deu um mapa com os atalhos da vida. Oh, aleluias. Glória a Deus. Eu estou sentindo de Deus mesmo de falar. E algumas pessoas aqui estão recebendo um mapa com os atalhos da vida. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando eu jogava, hoje eu tento brincar, os meninos faz eu sofrer lá de sexta-feira. Hoje eu tento, mas quando no tempo que eu ainda jogava, eu corria muito. Sempre fui forte, era um bom marcador. Eu tinha um bom passe, eu não era nenhum craque não. Tanto que minha vida encerrou, meu futebolístico encerrou aos 21 anos. Encerrei, não joguei mais. Mas naquela época já existia um ditado entre os mais experientes. E quando você adquire uma certa idade, não é mais você que corre, é a bola que corre. Por quê? Porque você tem a experiência e conhece os atalhos do campo. E Deus está fazendo isso com algumas pessoas aqui hoje. Está fazendo você enxergar os atalhos da vida. Glória a Deus. Está fazendo você enxergar. Não é você tomar atalho, não, subterfúgio, caminhos menores, não. É Deus que vai te dar algumas rotas, que vai encurtar o caminho para você conseguir êxito diante daquilo que você está fazendo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode adorar a Deus por isso? Se nenhum propósito, ele é abençoado por Deus, se não existir como o fim abençoar pessoas, você acha que ele queria ter riqueza, trabalhar, engordar gado, plantar semente, colher trigo, cevada?
para se tornar o maior produtor do Oriente Médio, o maior criador de gado do Oriente Médio? Com certeza, esse era o meio, porque o fim era para abençoar sua família, a mesma família que às vezes o isolou e o desprezou por anos. Então ele está dizendo: Senhor, alarga os meus termos, me dá muito trabalho, me dá condição, sabe? Aumenta o meu network, aumenta os meus relacionamentos, faz crescer as minhas amizades, traz pessoas para perto de mim, me coloca perto de muita gente, porque eu estou à sua disposição para glorificar o teu nome através da minha vida. Glória a Deus. Ele está dizendo: pode trazer, Senhor, porque se você tem 10 funcionários é um cuidado, 100 funcionários é outro, 1000 funcionários é outro. Quanto mais terra, mais funcionário, mais demanda, mais agendas, negócio para despachar. Então ele está dizendo: pode trazer problema, não tem problema. Diga assim: pode trazer problema, não tem problema. Ah, só fala isso quem tem fé, né? Tem que ter um pouquinho de fé para falar isso, né? É no contexto. Então fica cegado que Deus é muito mais inteligente que eu e você. Ele entende o que você disse, tá? Ele entende. Então, ele está dizendo o quê? Pai, aumenta minhas terras, me dá mais tudo, porque eu quero cuidar, eu vou me dedicar, eu vou ralar muito, eu vou ralar muito, sabe? Pode me dar. E eu sei que com tudo isso, com essa demanda, vai chegar o dobro de problema, o triplo de problemas, sabe? E ele está dizendo assim: mas pode mandar problema, porque eu sei que quando uma pessoa é boa em resolver problema, o Senhor vai me dar mais problema para resolver, porque eu vou ficar melhor ainda. Então você que está me ouvindo, não tenha medo e nem despreze os problemas que chegam até você para você ajudar ou solucionar, ou ajudar a resolver. Se você está resolvendo o problema de alguém, ou se você é para-raio de problema, é porque Deus viu capacidade em você em resolver problema. Aleluia. Lá fora, quanto mais a pessoa resolve problema, mais ela ganha. Sabia disso? Se você ir numa grande empresa, a pessoa ganha pela capacidade que ela tem de solucionar problemas, sabe? Um dia nos Estados Unidos, isso aí ainda no século XIX, uma grande empresa parou, ninguém conseguia resolver o problema de uma grande injetora que havia parado, e de repente procura o técnico daqui, o técnico de lá, e não acha, não sabe, não tem. Aí de repente tinha um anão. Esse anão foi chamado para ir até a empresa. Ele entrou na empresa com a sua malinha, abriu aquela injetora, ele entrou, foi para dentro dos componentes ali. De repente, em 5 minutos, ele saiu, fechou a tampa, apertou o botão verde, a injetora voltou a funcionar. O dono da empresa falou para o anão: você resolveu isso em 5 minutos, quanto é o seu trabalho? Ele disse assim: $1 milhão. Mas $1 milhão por causa de 5 minutos você só entrou aí, provavelmente trocou um fusível. Ele disse: não, o fusível é $1, o restante é para eu ter aprendido a consertar e saber que era o fusível. Então, se você aprendeu a resolver problema, levante sua mão e dê glória a Deus, porque Deus vai te honrar. Não é o fazer, é aprender como fazer, e Deus vai te ensinar. Glória a Deus, Deus já está te ensinando. Será que você não está percebendo? Eu não aguento tanto problema, tudo na minha família é aqui, aí todos os problemas vêm aqui, eu não sei mais o que fazer. Pelo amor de Deus, entenda que Deus está te capacitando hoje com coisas mínimas, porque você vai resolver coisas grandes amanhã. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado, tá? Fica com o rosto simpático, pelo amor de Deus, senão você perde o irmão. E diga assim: olha, aprenda a resolver problemas. Diga: aprenda a lidar com os problemas que você resolve. Diga assim: olha, eles estão te preparando para administrar algo muito maior. Diga assim: ó, muito maior. Então você precisa
se inspirar na vida de Jabes. Inspire na vida desse homem, porque você vai perceber que ele não era muito diferente de você. Não era. Tinha seus porquês, suas dúvidas, suas dificuldades, deficiências emocionais, com toda certeza. Mas ele não abriu mão. Ele disse: não, já tentaram me enterrar vivo, já tentaram me sufocar, já tentaram me ignorar, já tentaram fazer tudo isso comigo, mas eu sobrevivi. E a maneira mais profunda de você mostrar que você sobreviveu, aleluias, é quando pessoas que te isolaram, maltrataram, quase sepultaram você vivo, veem você crescendo e não perdendo a sua simplicidade e a sua humildade. E quando essas pessoas precisarem, porque eu vou falar para você, vão precisar. As pessoas vão precisar, porque todos nós precisamos de alguém um dia. Você vai dizer sem rancor, sem mágoa, sem jogar nada em rosto: pode contar comigo, eu tenho o que você precisa, eu vou te abençoar. Glória a Deus. Fica de pé, por favor. Glória a Deus. O culto de quinta-feira é bom, né? Quando você começa a pregar, já deu hora de terminar. Aí você erra menos. Glória a Deus. Depois ele pede: Senhor, se tua mão for comigo. Sabe o que ele quer dizer? Para a gente concluir, ele quer dizer assim: Pai, eu já tenho a tua bênção, estou autorizado a prosperar. Agora eu te peço, sabe, pode deixar tudo na minha mão, que eu vou servir. Eu vou servir, eu vou cuidar de pessoas, do gado, do trigo, eu vou cuidar de tudo. Pode trazer, que eu vou segurar as pontas, não vou amarelar. Mas agora ele diz: se a tua mão for comigo. Ou seja, porém, Senhor, eu creio que eu vou trabalhar, abrir cova, dar cevada para o gado, amar pessoas, mas eu sei que se o seu sobrenatural não agir na minha vida, o meu resultado vai ser pequeno. Então Deus já te abençoou, Deus está ampliando os seus termos. Agora confia que a mão do Todo-Poderoso vai garantir aquilo que você não alcança. O sobrenatural não está na tua mão, o sobrenatural está nas mãos do Senhor. E a mão do Senhor está contigo. Você crê nisso? Glória a Deus, a mão do Senhor está contigo.